Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, para todo mundo que nos acompanha aí, né? Acho que dependendo do horário vai conseguir assistir aí mais tarde, mais cedo. De qualquer forma, acho que mais uma semana do que a gente tem visto aí, né? Reforçando a ideia de um mercado ainda relativamente firme, preços do boi gordo ainda batendo recorde, a gente encostando no CPE a 320. Lembrando que esse nível de 320 ele é 8% menor do que a máxima histórica que foi batida lá em março de 22, né? Os 352. Então a gente hoje está muito mais próximo do recorde máximo nominal do boi gordo do que da mínima dos últimos anos, né? Dos últimos 2, 3 anos, né? Desde 2023, que a gente bateu aquele 199, 198. A gente já avançou aí mais de R$ 120 e está muito mais perto, próximo dessa máxima. Porém, o que eu queria comentar aqui é que eu estou vendo uma pontuação recorrente de que o grande problema da pecuária nesses últimos 2, 3 meses tem sido a oferta, né? Que a oferta, a gente está vendo uma escassez de oferta dentro do mercado de carne brasileiro, por conta de que falta animal, que as indústrias não estão conseguindo abater, e que isso recorrentemente é a grande motivação para a alta. Eu acredito que sim, a gente tem um quadro, uma oferta um pouco mais ajustada, principalmente agora durante o mês de outubro. Então a gente deve ver sim ali uma queda na produção diária de carne bovina no Brasil, porém, se eu for avaliar os números especificamente, né, estratificando quadro por quadro, a gente consegue ver que desde julho de 2024 a gente passa por um processo de redução, desculpa, de aumento das exportações num nível que é recorde atrás de recorde. Julho a gente bateu recorde de exportação, passamos agosto com leve recuo, depois setembro recorde de exportação e agora outubro a gente vai bater um recorde histórico de exportação de novo e o antigo recorde, que tinha sido setembro, a gente tira ele aí com mais de 10% de incremento. Então, eu acredito que a exportação é um dos guias que destravou para que a gente visse, né, observasse uma demanda mais firme, e aí sim, um dos grandes culpados para que a gente falasse de aumento de preço do boi gordo, e isso estratificando sobre toda a cadeia. Porém, se fosse só exportação, a gente poderia ter um limite mais claro, né? Uma limitação de aumento de preço mais clara, e talvez o preço não chegasse a R$ 300. O que acontece que aí a gente começa a ver o mercado interno responder de maneira positiva, a aceitar o aumento de preço. E eu falo pelo seguinte, a gente deve exportar agora, em outubro de 2024, né, como eu pontuei, o maior volume da história. E isso, por si só, gerou uma disponibilidade interna de carne bovina, ou seja, eu pego a produção, que apesar de ter caído, não caiu tanto, assim, é o maior outubro da história ainda para a produção de carne bovina, eu retiro tudo que foi exportado, sobra a quantidade de carne para o mercado interno que sobrava em 2022, quando a gente produzia cerca de 150 a 200 mil toneladas a menos do que agora. Então, a gente está colocando no mercado interno a mesma quantidade de carne que a gente colocava há cerca de 2 anos atrás. Isso, por si só, a gente já consegue entender que a gente está com menos carne sendo disponibilizada para o mercado interno. Porém, o próprio mercado interno brasileiro mudou desde 2022. Se a gente pega os indicadores de PIB, a gente teve um crescimento desde 2021 na média aí de 3 a 3,5%. Então, são 3 anos consecutivos, 2021, 2022, 2023 e 2024, com a economia brasileira crescendo em média 3, 3,5%. Além disso, a gente consegue ver que esse crescimento ele começou a reverberar sobre outros indicadores. E aí o que eu gostaria de compartilhar com vocês, vou até mostrar a tela aqui, é o seguinte: quando a gente vai avaliar o rendimento médio real do brasileiro, o PIB per capita, todos esses indicadores da economia brasileira, a gente vê o seguinte quadro. Está na tela aqui, acho que vocês conseguem ver a minha tela aí, pessoal? Sim, Vocês conseguem ver aqui o que eu basicamente estou enxergando. O rendimento médio real do brasileiro de 2022 para 2024, né, nesses últimos trimestres, avança R$ 400 por pessoa. O PIB per capita do brasileiro cresce de 2022 para 2024 cerca de US$ 1.300 por pessoa. O nível de desemprego no Brasil sai de 9,1% para 6,4%. Isso tudo significa que o brasileiro, basicamente, com esses indicadores, tem um poder de compra maior. Então, ele está menos desempregado, né? A taxa de ocupação está menor, o PIB per capita está maior, e o rendimento mensal do brasileiro está maior. Por isso, a gente consegue ver que a quantidade de carne que foi disponibilizada para o mercado interno, ela é mais disputada e quando ela aumenta de preço, o consumidor ainda assim aceita pagar.
Se eu volto aqui para esse indicador, né, que seria o rendimento médio mensal do brasileiro sobre o quilo da carne bovina, olha o que acontece aqui. Quantos quilos de carne bovina o brasileiro consegue comprar com o seu rendimento médio real hoje, né, o rendimento deflacionado? 78 quilos de carne bovina com esse rendimento médio mensal, que é o mesmo nível de 2013. Por isso, a gente entende em grande parte que a exportação funcionou como o primeiro gatilho, né? O mercado externo, seja Estados Unidos, seja a China, seja país do Oriente Médio, Sudeste Asiático, funcionou como o primeiro gatilho para enxugar a oferta, a disponibilidade interna de carne bovina. Quando essa carne ficou mais escassa no mercado interno, o consumidor teve que pagar mais caro, ele aceitou pagar mais caro. E por que que ele aceitou pagar mais caro? Porque, basicamente, quando a gente olha todos os indicadores econômicos de 2022 para cá, eles cresceram. A gente fala de PIB per capita, a gente fala de desemprego que caiu. Então, todos esses indicadores mostram uma economia mais aquecida. E aqui um grande porém. Pode ser que a gente venha pagar o preço daqui 2, 3 anos dessa economia mais pujante nesse momento. Mas o que tem agora é isso. A gente sai de um indicador em que o preço da carne bovina no varejo, vou até mostrar para vocês aqui, a gente já está projetando um preço da carne bovina no varejo voltando para o mesmo patamar de agosto 22, e mesmo produzindo 800 mil toneladas de carne bovina, que é a maior produção da história para o mês de outubro, e boa parte dessa carne, né, ela foi destinada para o mercado externo, boa parte não, mas 40% tem sido exportado, a gente olha que a disponibilidade interna recuou e com o consumidor mais maior poder de compra, a gente vê que ele aceitou pagar mais caro. Então, todo esse contexto, tudo que eu venho explicar aqui é que, na minha visão, quando eu olho todos os indicadores, a alta do preço do boi gordo partiu muito mais de um gatilho de demanda do que de um gatilho de oferta. Se eu for avaliar da perspectiva de indicadores de abate e produção de carne bovina do que aconteceu em outubro 24, a gente não tem uma explicação clara de um choque de oferta. Se eu for olhar os números de oferta aqui, a gente não tem uma explicação clara da perspectiva de oferta por que está acontecendo com o boi gordo. Porque eu estou falando de uma produção que em outubro 24, em números totais, vai crescer. E aí, como é que eu posso pontuar que o problema é a oferta, sendo que a oferta de setembro para outubro de 2024 em números totais vai crescer? E aí a gente pode até adicionar a média diária aqui, mas aí eu deixo para quem assina a nossa plataforma para dar uma olhada lá depois. Mas eu acho que é válido pontuar que, na minha visão, e pelos que os números me apresentam aqui, o problema em si só não é a oferta. O problema bom que a gente teve aí, que explica em grande parte, é uma perspectiva de demanda. Mas é isso, acho que a gente deu uma introduzida muito boa aí do que está acontecendo. E até antes de entrar na parte de diferencial de base aí, que a Isa vai trazer uns fatos mais interessantes, Laurinha, acho que se você quiser comentar, fica à vontade aí para trazer a sua opinião e o que você tem visto do mercado também. Obrigada, Iago. A gente já tem comentado em relação a isso até com os nossos clientes aqui, né? Essa impressão que nos dá realmente que o mercado está menos ofertado, e de fato, tá? Se a gente pega essa curva sazonal de entre safra, né? A gente está com uma oferta um pouco menor do que nós tivemos nos recordes nesse ano, mas não é o grande motivador aqui na nossa visão, pelo menos, e a nossa visão é pautada nos números, dos dados, como você mostrou, né? Não é esse o grande fator que tem levado à 21ª semana de alta consecutiva, que foi a semana passada, e que aparentemente essa semana continua com um clima otimista, né? Acho que essa percepção que você trouxe, inclusive, aí de mercado doméstico, conseguindo absorver mais essa carne, mesmo com valor agregado maior, ela é tão real que mesmo em final de mês nós não observamos a carne cair de preço, como geralmente acontece. E agora, a gente entrando nessa reta final do ano, né? Adentramos aí, de fato, agora no mês de novembro, vamos ter agora a primeira semana completa do mês de novembro. Então, a expectativa, pensando em consumo doméstico, poder de compra do brasileiro, ela é ainda mais positiva, né? Claro que não é só esse o que vai direcionar os preços, o fator final, né, decisivo aí, que são os preços, eles vão depender de uma questão de fatores, inclusive exportação, mas, ao meu ver, de agora em diante, a perspectiva continua de preços sustentados. O físico, ele tem nos mostrado isso, então, na última semana, nós tivemos uma alta aí de 2,7%, né? Na verdade, no nosso indicador aqui da Agrifato, essa valorização foi até maior, foi de quase 2,9% de alta.
A gente vê o CPEA também falando numa alta de 2,5% na última semana, com o boi se aproximando aí dos 320, firmando, né? As duas últimas cotações do boi no CPEA foram num animal de 320, que realmente tem referenciado que tem ocorrido de negócios em São Paulo. Eu vi alguns negócios em São Paulo saírem até 325, perdão, mas os preços continuam bem firmes e bem positivos. A Bolsa também apresentou uma valorização na última semana, se comparada à semana anterior, uma valorização significativa, alguns contratos avançando em mais de 3%, mas já tem aí pelo menos uns 2, 3 dias, né, que os preços estão andando um pouco mais de lado. E isso é um ponto também de atenção, apesar de, na análise técnica, né, ou análise gráfica, ainda nos falar que teria potencial para a Bolsa puxar um pouco mais de preços, o que eu acredito que realmente pode acontecer, pensando no físico, né, se o físico continuar otimista da forma que está, acredito sim que a Bolsa tem potencial para ir mais um pouquinho, até porque o ágio que a gente vê, por exemplo, no contrato de novembro, né, que é o contrato do mês vigente, é o que apresenta a maior valorização, a gente está falando num boi de 325, sendo que o CPE está falando num boi de 320 hoje. Então, seria só R$ 5 de alta nesse mês para avançar o que a Bolsa está falando hoje e de R$ 2, R$ 3 para o mês que vem. Então, acredito que teria ainda um potencial para a gente ver preços mais positivos na Bolsa, mas eu acho que é legal a gente trazer um questionamento aqui que muitos clientes têm nos trazido, né? Só hoje de manhã 3 clientes mandaram essa questão, né? De esse boi magro ou esse garrote que tem ficado um pouco mais caro, ele está fechando a conta, se for para colocar ele no confinamento ou no sistema de manejo um pouco mais intensivo e vender ele no ano que vem. Bom, ao meu ver, eu acho um risco elevado, pensando nessa questão de oferta que a gente ainda tem trazido aqui, né? Que nós não estamos num cenário ainda de fase de alta de ciclo, ou seja, de escassez de oferta. A projeção, pelo menos, que eu vejo aí para o primeiro semestre do ano que vem, é da gente começar a migrar para uma fase de alta de ciclo, mas a gente sabe que isso não acontece de uma hora para outra. Então, o próprio descarte de fêmeas, ele vai começar a reduzir, né? A gente talvez entrar já num processo de retenção, mas não vai ser uma retenção, não vai ser uma diminuição do abate de fêmeas tão drástico, pelo menos no primeiro momento. Então, a gente ainda vai ter, eu acredito, uma oferta de fêmeas aí, né, acontecendo no mercado. Então, acho que é um cenário arriscado para comprar esse boi magro, sem nenhum tipo de proteção, ainda mais no contexto em que a Bolsa dá hoje cenários positivos para proteção. Hoje você consegue comprar uma put pagando 1,5% do valor do ativo e garantir uma margem interessante para a maioria dos confinamentos, né, ou sistemas de manejos mais intensivos, que são, inclusive, os manejos mais onerosos. Então, não vejo que faz sentido hoje se arriscar na compra de um boi magro de 330, por exemplo, como está tendo em Goiás, 340 em São Paulo, 345 em São Paulo, pensando em colocar esse animal no coxo, né? E liberar ele o ano que vem, vender ele o ano que vem, com risco de mercado ainda elevado, pensando em oferta mesmo. Né? A perspectiva é otimista, sim, mas a gente ainda está num contexto de sobre-oferta, e qualquer ponto que a gente tiver de problemática na demanda, principalmente demanda de exportação, por exemplo, uma cefalopatia espongiforme bovina, né, a vaca louca atípica aí, ou algo nesse sentido, como aconteceu em 2021, como aconteceu em 2023, se hoje no cenário atual a gente é afligido por qualquer coisa nesse sentido, né, isso afetaria de uma forma muito drástica o mercado. Então, acho que vale a pena se a conta fechar, né, respondendo a pergunta, se vale a pena comprar esse boi magro mais caro, acho que vale a pena se a conta fechar e se a put conseguir proteger pelo menos o custo e uma gordurinha aí da margem. Mas acho que até a gente pode depois falar um pouquinho, né? Não sei se você quer contextualizar algo, mas trazendo até para o diferencial de base, acho que a Isa pode trazer essa percepção também para a gente. Só para comentar essa questão de como o comportamento, né? A gente vai ver aí uma margem, e esse é um ponto de inflexão muito grande, de virada muito grande, se a gente tiver justamente isso, né? O cara comprando boi magro hoje, com a expectativa de que continue subindo, então ele vai pagar às vezes um age de 15%, né, 20% um boi magro, achando que a alta que foi replicada até agora vai continuar acontecendo. Isso pode ser justamente uma corda no pescoço, né? Aí você vai na expectativa de que irá acontecer da maneira como aconteceu nos últimos 60, 90 dias,
Se o mercado não subir como você está esperando, você vai ter uma bucha na mão para resolver, né? Então, eu acho que é sempre importante ficar atento a até onde você não está replicando o otimismo do mercado para a sua operação, e aí você fica com a bucha na mão para resolver num cenário que pode ser bem negativo, né? Nesses momentos que a parcimônia, o gerenciamento de risco, e ainda mais no nível de volatilidade que a gente tem tido na pecuária. Se a gente avaliar o que aconteceu na pecuária nos últimos 2 anos, a gente teve a maior queda da história no intervalo de 5 meses. Eu pego esse intervalo porque a gente consegue ver alguns padrões, mas foi a maior queda da história. Lá em setembro 23, a maior queda da história no intervalo de 5 meses. E eu pego desde 97. E agora a gente teve a maior alta da história no intervalo de 5 meses, 40% de alta. Então, o que eu estou pontuando aqui é uma atividade muito mais volátil. E se eu tenho, quanto eu vou pagar no preço do boi magro? Se eu tenho o preço para janeiro, fevereiro de 2025, o custo da diária calculado, eu quero mesmo estar exposto a esse nível de risco em que, se eu não fizer nenhuma trava, o preço pode cair no intervalo de 5 meses 20%, que é o que aconteceu lá em setembro de 23. Então, é sobre essas pontuações que a gente sempre reverbera nessa situação de uma volatilidade maior. E isso, obviamente, É, tem a questão do risco de base. Mas pode falar, Laurinha, aí a gente já passa para isso aí. é muito importante a gente entender também que o mercado ele sempre tende a voltar para a média, até por isso que a gente utiliza a média como balizador aqui para a gente. Então, esses cenários aí, como você contextualizou, né, Iago, de quedas muito bruscas ou altas, muito intensas também, depois o mercado ele tende a se ajustar. E só agora, no mês de outubro, nós alavancamos quase 18% de valorização. Então, a valorização a maior, inclusive, aí para um único mês dos últimos 22 anos, né? Desde o início aí dos anos 2000. Então, geralmente, o mercado ele tende a depois se autorregular, né? E equilibrando um pouco as coisas aí. Acho que por esse risco da volatilidade mesmo, não valeria a pena ficar tão exposto, ainda mais que o mercado futuro dá essas oportunidades e o diferencial de base, inclusive, ele tem encurtado em algumas regiões, né, Isa? Sim, a gente observou esse encurtamento em alguns estados. Eu acho que o maior estado realmente foi Mato Grosso e Rondônia. Mato Grosso teve um encurtamento aí de 3 pontos percentuais em comparação a setembro de 2024 e registrou o menor nível desde abril de 2024. O preço do boi gordo na praça mato-grossense teve uma valorização de quase 22%, então atingiu seu maior patamar desde agosto de 2022, ficou cotado em média R$ 274 por arroba. E em Rondônia, essa valorização foi ainda mais significativa. O preço médio da arroba teve uma valorização aí de 23%, e teve um encurtamento diferencial de base de 4 pontos percentuais e atingiu o menor nível desde novembro de 2021. Então, São Paulo teve também uma grande valorização, segundo o indicador CPEA, de 17%, atingiu o preço médio de 301 por arroba, e foi o maior patamar nos últimos 25 meses. Só que todos os outros estados, a maioria dos outros estados também teve uma valorização ainda maior do que foi observado em São Paulo. Um estado que vinha tendo tinha fechado os últimos 2 meses num campo positivo foi o Mato Grosso do Sul, que aí em outubro mudou um pouco esse cenário e apresentou um avanço aí no diferencial de base, registrando uma expansão de 3, 4 pontos percentuais, mas mesmo assim, a maioria dos outros estados mostraram um encurtamento significativo. Eu acho que essa questão do diferencial de base é uma questão que é o que a gente sempre pontua, né? Não é que vai continuar, né? O Mato Grosso do Sul ter ficado durante 2 meses com diferencial positivo não é uma garantia que isso vai acontecer para sempre, né? Afinal, a gente está falando de diferencial que normalmente é 5% na base ali negativo. Ele vem, performa muito bem, tem 1% de preço acima de São Paulo, mas isso não é recorrente, né? A média é que São Paulo seja a praça referência de preço mais alto aí entre as grandes praças pecuárias do país. Mas acredito que é isso. Daí, pontuado isso, a gente já pode trazer o que está acontecendo no mercado de grãos. Stefan, Rodrigão, fiquem à vontade aí para trazer o que está acontecendo. Opa, vamos lá. O mercado também está bastante apreensivo aí, né? A gente veio, acho que um ponto importante aí que está movimentando todo o cenário de precificação
de grãos e carnes também tem sido a moeda norte-americana, né? Semana passada ela voltou a tocar lá na casa dos perto dos 5 e acima dos 5,80, né? Essa semana ela já abriu recuando, mas uma combinação de fatores. Primeiro ponto aí é o nosso cenário doméstico, né? A questão do governo aí nas suas contas, né? Exigindo aí sendo necessário aí a revisão das contas e um ajuste fiscal, que isso foi até chamou a atenção aí no final de semana que o Haddad tinha uma viagem programada para a Europa e essa revisão foi cancelada justamente para conter aí essas questões relacionadas à alta do dólar, justamente olhando para as contas do governo. E a gente tem um fator muito forte que são as eleições norte-americanas, hoje, né, acontecendo aí já nessa terça-feira. Um cenário ainda muito dividido, né? Embora a gente veja as pesquisas, né, os trackings apontando aí para uma eleição do Trump, se você olha para o lado do valor aí, né, das doações para as campanhas, a Kamala, enfim, recebeu aí uma grana violentíssima, então acho que esse ponto ainda vai trazer aí, vai ser é um fator de indefinição, né? Embora cada vez mais se ouve aí que o Trump é favorito para essa eleição, mas as disputas estão ali nos swing states, Pensilvânia, Wisconsin, Arkansas, enfim, são 7 estados ali que são cruciais para definir essa eleição nos Estados Unidos, que tem um modelo aí de um modelo eleitoral totalmente diferente do nosso. Acho que independente desse fator, né, se vai ser Trump, se vai ser Kamala, né, o cenário que vem se construindo para a América do Sul e para o contexto global de oferta de soja, ele é muito positivo, né? Acho que vale frisar isso novamente. Estados Unidos colhendo aí na reta final de colher uma safra recorde. Brasil dissipando os riscos aí as últimas 2 semanas, né? Se a gente pegar esse final de outubro e esses primeiros dias de novembro, o Brasil plantou 35% da área de soja em 2 semanas, uma melhora significativa e um cenário muito positivo de clima, embora ainda tenha algumas irregularidades, né? O Mapito, né, ainda não está 100%, principalmente Piauí, Maranhão, mais o norte da Bahia também, não recebeu ali chuvas em excelentes condições, mas o plantio já está rodando nessas regiões. O Paraná, que está com plantio na reta final, você tem algumas irregularidades, mas na faixa oeste do estado ali, principalmente a região de Cascavel, Beira-Lago, mas não é algo preocupante, são algumas irregularidades que nesse momento, né, elas ainda são passíveis de correção. Rio Grande do Sul está começando o plantio, também esse mês de outubro aí teve um pouco de irregularidade nesse final, esse começo de novembro também apresenta ali um cenário de chuvas um pouco menos homogêneo, né? Um pouco mais heterogêneo, podemos falar assim. E o Paraguai também, que recebeu um pouco mais de chuvas heterogêneas aí, mas nesse momento a gente, assim, pelas previsões que estão aí até o final desses primeiros 10 dias de novembro, é um cenário bem confortável em relação a clima. Até o momento não tem grandes preocupações também. A Argentina, que está com o plantio de milho rodando e a safra de soja também deve estar para começar aí para dar os primeiros passos, também não tem grandes preocupações até esse momento. Então, todo desenhando aí para um cenário muito positivo de oferta e que, a depender ou não das eleições norte-americanas, né, isso é negativo para Chicago. Então, acho que esse é o principal ponto aí de atenção. A gente tem alguns fatores aí relacionados ao mercado de óleos vegetais, a petróleo, aos conflitos internacionais, que dão sim, né, um pouco acende um pouco o pavio aí do mercado, mas são tiros curtos, né? Não são fatores que não trazem uma sustentação que não é construtivista para preços mais altos. Pelo contrário, são oportunidades que o mercado vai trazendo aí para a precificação de soja, né? E nesse momento, né, a gente ainda está vendo na dança dos três fatores, os preços ainda para a temporada 24, 25, né, para
entrega março, abril, maio, preços ainda que estão interessantes para o agricultor, né? Que dá margem, não é uma margem extraordinária, mas é uma margem minimamente satisfatória, né? Cobre custo de produção. É um cenário aí que o produtor tem que ficar atento justamente para a comercialização. E olhando para o milho também, né, esse destaque, essa melhora do clima no Brasil, né, a gente praticamente salvou a janela de milho segunda safra, né, na semana passada, né, o reporte da Conab colocou ali praticamente 38% da área de soja plantada, isso dá praticamente 18 milhões de hectares, cobre, cobre praticamente a totalidade da área de milho, agora falta o agricultor decidir é, o, se ele, o que ele vai fazer com a sua segunda safra. Óbvio que ainda vai ter questões de colheita, questões de definição de safra nesses próximos 60 dias, mas um ponto é que essa janela de milho ela está praticamente comprada pelo mercado, né? E a gente vê que a comercialização, né, principalmente olhando para o milho segunda safra, ela está bastante lenta, da mesma forma que está para a soja, e isso é risco, né? O produtor que ainda tem milho da safra 23, 24 guardado, né, tá vendo esses patamares de preços atuais que são interessantes. Acho que vale ficar atento, né, o que vai acontecer daqui para frente com o mercado. Por mais que a demanda está ajudando bastante, né, o boi em valorização, todas as proteínas aí, as carnes de forma geral tendo um bom desempenho aí, como o Iago pontuou, pela parte de consumo, isso ajuda sim a dar uma sustentação. Só que a entrada da safra de soja pode exigir uma logística e que pode trazer aí a obrigação, né, a necessidade de uma liquidação desse milho que está em estoque. Então, acho que esse fica como ponto de atenção. A gente está vendo o B3 aí traçar uma correção nesse começo de semana, mas ainda assim tem fatores que ajudam a colaborar para uma sustentação do mercado do cereal. O agricultor não precisa vender nesse momento, né? A gente tem aí também a virada de ano, né? Normalmente ninguém quer passar com dinheiro em caixa por questões de imposto de renda. E o produtor também ainda precisa comprar insumos para a segunda safra de milho. Então, acho que esse ponto também talvez possa trazer um pouco de liquidez aí para o mercado do cereal. Talvez fazer os contratos agora de insumos, com pagamento para início de 2025 e esse milho que está em estoque hoje começar a aparecer em 2025. Acho que esses são pontos aí de correção, de atenção que fica para o mercado. Fato é que a gente tem um cenário de oferta que ele está relativamente confortável, né? Não tivemos minimização de riscos nesses últimos 10, 15 dias aí de forma bem significativa, e os preços aí estão dando boas oportunidades para quem precisa comercializar nesse momento. E aí queria passar para o Rodrigo trazer aí um complemento. Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Iniciando pelo mercado em Chicago. Ao longo da última semana, nós tivemos pequenas oscilações de baixa, analisando o fechamento dos futuros de milho e do complexo soja, né? Soja grão, pequenos recuos, o farelo, e apresentou uma desvalorização mais expressiva diante de todo esse cenário de fundamentos que o Stefan colocou. O mercado também segue mais retraído diante das importantes definições ao longo dessa semana, né, importante para os mercados agrícolas, definição das eleições norte-americanas, tem decisão de política do FONC, né, taxa de juros nos Estados Unidos, temos relatório WASDE, né, o relatório de oferta e demanda agrícola mundial nessa sexta-feira, então o mercado deve balançar bastante. Na tela agora, contrato que a gente tem monitorado, né, referência para a safra brasileira, uma das, contrato de soja março 25, apesar da tendência ser de baixa, ele segue lateralizado no curtíssimo prazo, negociando a 10 e 16 dólares o bushel, tocando uma importante referência aqui de curto prazo, uma média móvel aritmética de 20 períodos que a gente analisa. Hoje, mais cedo, eu estava analisando um indicador de sentimento de mercado, a quantidade de puts em aberto e a quantidade de calls em aberto. Esse número chamou bastante atenção, né, que o
O volume de puts em aberto ele é bem superior ao de calls, ou seja, um sentimento um pouco mais baixista. Essa relação está em 1,87 e especificamente para a soja março 25 é esse dado. A maior quantidade de puts em aberto está no strike 9,80 dólares o bushel, seguido pelo strike 9. Então são patamares aí abaixo dos atuais níveis de preços que o mercado tem trabalhado no momento, que é esse 10,16 na tela agora, às 10h50 da manhã de terça-feira. Para o milho, é um cenário um pouco mais sustentado, né? O mercado já apresentando fundos ascendentes, analisando o gráfico diário, contrato dezembro 24, que representa a entrada dessa safra norte-americana, está praticamente colhida. Contrato negociando na tela agora a 4,18 dólares o bushel. Aqui, especificamente para Chicago, só queria reforçar que a gente pode ter algum tipo de ajuste positivo para o programa de exportação, refletindo nos estoques finais de milho e soja, né, no relatório da próxima sexta-feira, perdão. Isso porque o programa de exportação de milho, especialmente o de milho, segue bem robusto, né, bem acima do registrado no mesmo período do ano anterior. Total comprometido, de acordo com o último dado do USDA, atingiu 25,82 milhões de toneladas, né? Tudo que já foi vendido para essa temporada 24-25. Nesse último dado do USDA, isso está mais de 40%, 41,28% acima no comparativo com o mesmo período do ano anterior. E para a soja também, o total comprometido para essa temporada atingiu 26,27 milhões de toneladas, 13,41% acima do registrado no ano de 2023. Então, demanda para exportação fortalecida. A gente pode novamente observar algum ajuste no relatório de sexta-feira, refletindo nos estoques finais por lá e dando algum tipo de sustentação para o mercado internacional, em termos de preço. Voltando aqui, colocando o Brasil agora, né? As referências, milho B3, apesar de iniciar a semana em baixa, né? Ontem nós tivemos um fechamento praticamente no 0 a 0, um pouco baixista, hoje dando continuidade, mas o fechamento da última semana foi positivo, o milho aí renovando os maiores patamares do ano. Se a gente já observa o contrato janeiro 25 para novembro 24, tá indo, tá próximo, né, ao encerramento aí na primeira quinzena de novembro. Esse contrato novembro já bem atrelado ao indicador CPEA, base Campinas. Na tela agora, a referência novembro 24 a R$ 72,47 a saca. Praticamente no mesmo patamar de preço dos últimos 5 pregões, não apresentando grandes oscilações. Queria só reforçar aqui o mercado físico dando o suporte para essa elevação dos preços. A referência CPEA na última sexta-feira chegou a ultrapassar R$ 73 a saca, fechou a 73,11, né, no dia 1 de novembro. É o maior patamar desde 19 de abril de 23, né, acompanhando aí também essa valorização expressiva da arroba do boi gordo. O pessoal comentou agora mais cedo. Soja Paranaguá, né, também apresentando valorizações. No dia de ontem veio a 144,59, indicador CPEA base Paranaguá, uma elevação frente aos 143,09 da semana anterior. Acho que esses são os principais pontos. Relação de troca, analisando o fechamento de ontem do CPEA, né, do boi gordo e do milho, ainda bem favorável, né, ao pecuarista, 4,40. Então, um número que chama bastante atenção aí, bem acima da referência dos 4. E mostra novamente, né, a força do mercado do boi gordo. O milho vem renovando os maiores patamares não só desse ano, e a relação ainda está favorável ao pecuarista. Acho que são esses os principais pontos. Nós não tivemos grandes alterações no posicionamento dos fundos. É o cenário que a gente já vem observando ao longo das últimas semanas, de recompra do saldo vendido em derivativos de milho e um pequeno aumento no saldo vendido por parte dos fundos em derivativos de soja. Acho que é isso. Muita atenção à definição das eleições, especialmente para o mercado de soja, e atenção ao relatório AGE da próxima sexta-feira. Acompanhe as nossas redes sociais,
Os dados preliminares a gente já traz assim que o relatório sai após o almoço. É isso. Show de bola, Rodrigão. Bastante coisa essa semana. Acredito que é isso. É isso, pessoal. Tem mais alguma coisa para comentar? Laurinha, Stefano, Isa, Acho que é isso. Bora pra semana. bora pra semana então. Bora pra semana. Valeu, pessoal. Até terça-feira que Turma. vem. Tá? Até a próxima, turma. Valeu, pessoal.